Imagine um mundo onde as linhas do tempo e as histórias bíblicas não se limitam apenas às páginas das Escrituras, mas ecoam na realidade de hoje, moldando os eventos e as pessoas que conhecemos. Agora, pense por um momento. Como as 12 tribos de Ismael, descendentes do patriarca Ismael, influenciam o cenário moderno. O impacto dessas tribos pode ser mais profundo do que imaginamos. Elas não são apenas figuras históricas, mas forças que continuam a moldar o presente. Seja bem-vindo ao canal Luz dos Versículos, onde buscamos explorar o que há de mais profundo nas Escrituras e no mundo ao nosso redor. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na herança de Ismael e como suas 12 tribos ainda impactam o mundo moderno, especialmente nas áreas cultural, política, econômica e religiosa. Não apenas como figuras do passado, mas como protagonistas vivos de um legado que persiste até os nossos dias. Prepare-se para uma jornada de descoberta e reflexão. Quando pensamos nas tribos de Ismael, é comum que a primeira imagem que venha à mente seja a de vastas regiões áridas e desérticas do Oriente Médio. No entanto, essa terra de clima árido esconde uma história rica e uma herança cultural profunda que vai muito além de sua paisagem geográfica. O território que foi berço das tribos de Ismael se estende por países como Arábia Saudita, Jordânia, Síria, entre outros. E é nessas terras que o legado cultural de Ismael persiste até os dias de hoje, permeando a vida cotidiana de milhões de pessoas. Na Bíblia, encontramos o nascimento de Ismael em Gênesis 16, onde ele é descrito como o filho de Abraão e Agar. A promessa feita por Deus a Ismael de que ele seria o pai de uma grande nação ecoa até os dias de hoje. Ismael, como filho de Abraão, foi considerado parte do plano divino para o futuro das nações. Gênesis 17:20. Essa conexão espiritual com as Escrituras é o alicerce de muitas das tradições que ainda marcam a vida dos descendentes de Ismael. O legado cultural deixado por essas tribos é mais do que uma simples herança. Ele se reflete nas pequenas coisas do dia a dia, em gestos e valores que moldam a identidade de um povo. Um dos maiores legados das tribos de Ismael é, sem dúvida, a língua árabe. Hoje, mais de 400 milhões de pessoas ao redor do mundo falam o árabe, e a língua se tornou uma das mais importantes e influentes globalmente. Mas a língua é apenas a superfície dessa herança. As tribos de Ismael, por séculos, mantiveram um conjunto de tradições que ainda hoje são fundamentais para a identidade dos povos do Oriente Médio. Valores como o respeito pela família, os códigos de honra, a importância da hospitalidade e o cuidado com os mais velhos estão profundamente enraizados nas culturas árabes e islâmicas. Esses valores não são apenas transmitidos através das gerações, mas são uma base para as relações pessoais e até para a construção da estrutura social desses países. Em Gênesis 25, 12-18, vemos as 12 tribos de Ismael sendo delineadas, e esses povos continuam a exercer grande influência no mundo moderno. Mesmo com a diversidade de culturas e religiões dentro do mundo árabe e islâmico, há um fio comum que une esses povos: os princípios que foram passados de geração em geração. A hospitalidade, por exemplo, é um princípio central em muitas culturas árabes. A famosa expressão "o hóspede é um presente de Deus" reflete a importância de receber os outros de maneira calorosa e generosa, algo que é vivido em diversas celebrações e rituais. Isso, por sua vez, encontra ressonância no próprio Islã, onde a cortesia e a generosidade são princípios fundamentais da fé. Além disso, as festas religiosas e os momentos de celebração também são marcados por rituais que refletem essas tradições antigas.
O Ramadã, por exemplo, é um mês de jejum e oração, mas também é uma época de estreitar os laços familiares e comunitários, reforçando o espírito de união e solidariedade que remonta aos tempos das tribos de Ismael. Você já parou para refletir como essas tradições, embora enraizadas em uma cultura secular, ainda se entrelaçam de forma tão profunda com a fé islâmica? Como elas continuam moldando a vida diária das pessoas no Oriente Médio e até em comunidades ao redor do mundo? Agora, imagine como essas mesmas tradições podem influenciar o comportamento das pessoas que vivem em países ocidentais ou em outras partes do mundo que talvez não compartilhem a mesma religião ou origem cultural. Você já pensou sobre o poder da cultura na construção da identidade e no fortalecimento da fé? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Queremos saber sua visão sobre a importância de preservar tradições em um mundo globalizado. À medida que refletimos sobre essas questões, convido você a pensar: qual o papel das nossas próprias tradições e culturas em nossa sociedade? Como elas moldam as relações ao nosso redor e o tipo de comunidade que queremos construir? Agora, imagine a complexa geopolítica do Oriente Médio, onde disputas históricas, alianças estratégicas e conflitos intensos atravessam as fronteiras e continuam a moldar o destino de milhões. O que muitos não percebem é que por trás dessas dinâmicas de poder estão as raízes das 12 tribos de Ismael, que desempenham um papel fundamental nesse cenário político atual. Países como a Arábia Saudita, Jordânia, Egito, Síria e outros, cujas populações possuem vínculos diretos com as tribos de Ismael, continuam a ser peças-chave na balança de poder da região e, por consequência, no equilíbrio global. As tensões atuais no Oriente Médio não são fenômenos isolados, mas uma continuação das antigas disputas e alianças formadas há milênios entre os descendentes de Ismael e outras nações da região. Desde a época das tribos, as rivalidades e alianças entre os povos do Oriente Médio têm sido influenciadas por questões de território, religião e recursos. A divisão entre as tribos de Ismael e outras comunidades semitas, como os descendentes de Isaque, os israelitas, ainda reverbera fortemente nas disputas contemporâneas, como podemos ver no conflito árabe-israelense, que tem raízes profundas nas diferenças históricas entre essas duas linhagens. O nascimento do Estado de Israel e a subsequente resistência das nações árabes, muitas das quais descendem de Ismael, não podem ser compreendidos sem considerar os laços históricos entre essas tribos e os povos de Israel. De acordo com Gênesis 16:12, Ismael seria um homem como uma jumenta selvagem, sempre em conflito com os outros povos. Essas palavras, longe de serem meras metáforas, refletem as rivalidades políticas e militares que continuam a influenciar a região até os dias de hoje. O fato de que muitos dos povos árabes que têm suas raízes em Ismael ainda se opõem ao Estado de Israel está diretamente ligado a esses antigos conflitos que foram forjados ao longo dos séculos. Além disso, as tensões internas entre diferentes facções do Islã, como sunitas e xiitas, têm uma conexão direta com divisões que datam de séculos atrás dentro das próprias tribos de Ismael. Essas divisões não só afetam a política interna de muitos países, mas também projetam suas sombras em relações internacionais e na formação de alianças ou oposição no cenário global. Os conflitos entre essas duas facções islâmicas, embora profundos e complexos, têm raízes que podem ser traçadas até as primeiras disputas dentro das tribos de Ismael, alimentadas por questões de liderança e sucessão. Outro aspecto crucial são as disputas por recursos naturais, principalmente o petróleo.
Países como a Arábia Saudita, com suas vastas reservas, não apenas dominam a economia do Oriente Médio, mas também exercem influência sobre a política internacional. A presença dessas tribos na geopolítica mundial, portanto, é entrelaçada com o controle e a distribuição desses recursos vitais. O poder que essas tribos têm sobre o petróleo, gás e outros recursos naturais reverbera em decisões políticas que afetam o mundo inteiro, desde os mercados globais até as alianças e rivalidades geopolíticas. Quando olhamos para o panorama geopolítico atual, podemos ver um paralelo claro entre as disputas por recursos e territórios que ocorreram entre as tribos de Ismael e seus vizinhos no passado, e as disputas modernas por petróleo e água. As alianças formadas hoje no Oriente Médio, com potências globais como os Estados Unidos e a Rússia, são muitas vezes reflexos dessas antigas rivalidades e disputas territoriais, com a geopolítica atual atuando como um campo de batalha para interesses que datam de séculos atrás. Será que a política mundial moderna, então, é uma continuação das tensões e alianças formadas há milênios, ou há novas dinâmicas que tomaram o seu lugar? Até que ponto as divisões religiosas, como as entre sunitas e xiitas, continuam a moldar as relações internacionais e a política interna dos países árabes? Como as disputas por recursos naturais, especialmente o petróleo, ainda são um reflexo das antigas disputas territoriais entre as tribos de Ismael e outros povos da região. Essas questões não são apenas teóricas. Elas têm um impacto real na forma como o Oriente Médio se relaciona com o mundo e, por consequência, como o mundo se relaciona com ele. As decisões políticas que são tomadas hoje no Oriente Médio são, em muitos aspectos, eco das escolhas feitas por Ismael e seus descendentes há milênios. Vamos refletir. Será que podemos traçar um paralelo entre as tensões atuais e as que aconteceram há milhares de anos, quando as tribos de Ismael e seus descendentes estavam em disputa por terras e recursos? Ou será que as políticas de hoje são reflexos de novas necessidades e interesses desconectados das questões históricas? Gostaríamos muito de ouvir o que você pensa. Deixe seus comentários abaixo e compartilhe sua visão sobre como a história ainda influencia a política mundial. Quando pensamos na conexão entre as tribos de Ismael e o Islã, estamos falando de um vínculo que transcende a história e toca o coração da fé islâmica. Para milhões de muçulmanos, a linhagem de Ismael não é apenas um aspecto histórico, mas uma fonte de identidade espiritual e cultural. O Alcorão, livro sagrado do Islã, enfatiza constantemente a importância de Ismael e seus descendentes, elevando-os a uma posição sagrada dentro da narrativa islâmica. Em várias passagens, o Alcorão faz referência a Ismael como um profeta e um dos pilares da fé, mencionando sua lealdade a Deus e seu papel fundamental na preservação dos ensinamentos divinos. Ismael, na tradição islâmica, não é apenas uma figura do passado. Ele é considerado um dos profetas mais venerados e sua linhagem é diretamente associada ao profeta Maomé. Para os muçulmanos, essa conexão é mais do que uma simples questão de genealogia. É uma representação do elo profundo entre o Criador e a humanidade. A linha de Ismael, através do profeta Maomé, é vista como o canal pelo qual a mensagem divina foi revelada ao mundo. Em um mundo onde a identidade religiosa muitas vezes se entrelaça com as questões de nação e cultura, a tribo de Ismael carrega uma importância que vai além do religioso, impactando diretamente as práticas diárias, a política e até mesmo as visões sobre o futuro. Mas a conexão entre Ismael e as tradições abraâmicas não se limita ao Islã. Para os cristãos e judeus, Ismael também ocupa um papel significativo nas Escrituras, embora com perspectivas diferentes.
No judaísmo, Ismael é visto como o filho de Abraão, mas sua história é marcada pela separação de Isaque, o filho da promessa divina. No entanto, as promessas feitas por Deus a Ismael, como descrito em Gênesis 17:20, também são parte integrante da história do povo de Deus, mostrando que, apesar das divergências, as tradições dessas três grandes religiões monoteístas estão entrelaçadas em um profundo tecido espiritual e histórico. O cristianismo também reconhece Ismael como uma figura importante, embora seja em um contexto mais relacionado à sua linhagem como irmão de Isaque, o ancestral de Jesus Cristo. Para muitos cristãos, a história de Ismael e Isaque reflete a complexidade da relação entre o Antigo e o Novo Testamento, com a promessa de Deus sendo estendida a todas as nações, como foi anunciado em várias passagens, como em Gálatas 4, 28, 31. As tribos de Ismael não são apenas vistas como uma parte do passado. Elas estão presentes no presente, refletindo-se no modo de vida muçulmano em várias regiões do mundo. A obediência à lei islâmica, por exemplo, tem raízes na história dessas tribos. A prática de peregrinação a Meca, que remonta à história de Ismael e sua mãe Hagar, é um dos pilares do Islã e uma das práticas religiosas mais significativas para os muçulmanos. A peregrinação, conhecida como Hajj, é uma representação tangível do vínculo entre as tradições de Ismael e a fé islâmica. Além disso, as regras de hospitalidade, como a acolhida calorosa aos estrangeiros, refletem os antigos valores de generosidade e cuidado que eram fundamentais para as tribos de Ismael. O Islã moderno, com sua imensa diversidade, ainda mantém vivas essas conexões profundas com as tradições das tribos de Ismael. Não só nas práticas religiosas, mas também na maneira como a cultura islâmica se reflete nas decisões cotidianas, na política e até mesmo nas questões geopolíticas. Por exemplo, a conexão de muitos países árabes com a história de Ismael continua a influenciar a política externa, como podemos ver nas relações entre os países muçulmanos e o Ocidente. A visão de mundo moldada pelas histórias dessas tribos impacta as decisões políticas e sociais de nações inteiras. Você já parou para pensar sobre como o Islã moderno, com sua imensa diversidade, ainda mantém vivas essas conexões? Como as tribos de Ismael continuam a moldar a visão de mundo de milhões de muçulmanos, seja nas suas decisões cotidianas ou nas grandes questões geopolíticas do nosso tempo, e como a presença dessas tradições e seus valores são vistos na cultura moderna do Islã, com a convivência entre os desafios contemporâneos e as raízes históricas tão profundas. Agora, convidamos você a refletir conosco. Como você acredita que a ligação entre Ismael e o Islã influencia a visão de mundo dos muçulmanos hoje? Será que essas raízes ancestrais ainda têm o mesmo impacto nas práticas diárias e nas decisões políticas que no passado? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Estamos curiosos para saber o que você pensa sobre essa conexão espiritual tão profunda. Quando falamos sobre a influência econômica das nações com raízes nas tribos de Ismael, estamos abordando um fenômeno de magnitude global. Países como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e outros estados do Golfo Pérsico desempenham um papel fundamental no equilíbrio econômico mundial. Não é só o vasto reservatório de petróleo que esses países possuem que os torna essenciais para o cenário global. É a maneira como suas riquezas naturais, sua localização estratégica e, cada vez mais, suas ambições econômicas estão reformulando a dinâmica financeira e geopolítica do planeta. A Arábia Saudita, por exemplo, é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. E, com isso, exerce uma influência inegável sobre os preços globais da energia. No entanto,
a sua importância vai além dos poços de petróleo. Com iniciativas como a Vision 2030, a Arábia Saudita está se transformando de uma economia dependente do petróleo para uma potência de investimentos em diversos setores, desde a tecnologia até o turismo, criando uma nova era de prosperidade. O reino está investindo pesadamente em infraestrutura e diversificando suas fontes de renda, ao mesmo tempo que mantém uma forte presença na política mundial. A Vision 2030 busca diversificar a economia saudita, diminuir sua dependência do petróleo e transformar o país em um centro global de inovação e turismo. Os Emirados Árabes Unidos, particularmente Dubai, se tornaram um hub financeiro e comercial de alcance global. Dubai, com suas impressionantes infraestruturas e políticas de livre comércio, é um exemplo claro de como essas nações estão quebrando barreiras e redefinindo sua posição no mercado global. Além disso, os Emirados Árabes Unidos têm se transformado em um centro de inovação e tecnologia, com investimentos significativos em áreas como inteligência artificial, energias renováveis e tecnologia espacial. A busca pela inovação e pelo desenvolvimento de novos mercados não é apenas uma tendência local, mas uma resposta às demandas globais do século XXI. O setor de inteligência artificial e energia solar, em particular, tem atraído atenção internacional, colocando o país na vanguarda do futuro econômico e tecnológico. Mas qual é o elo entre essas nações poderosas e o legado das tribos de Ismael? O que podemos aprender com a interseção entre a rica herança cultural dessas tribos e a ascensão econômica dessas nações? As riquezas naturais dessas terras, que já foram fundamentais para sua sobrevivência, agora são o motor que impulsiona uma nova era de globalização, onde a geopolítica e a economia estão mais entrelaçadas do que nunca. Porém, o mais fascinante é observar como as novas gerações dessas tribos estão moldando essa trajetória. Em busca de inovação, muitos jovens descendentes de Ismael estão trazendo novas ideias, novas tecnologias e um espírito empreendedor para o mercado global. Eles estão transformando as tradições de suas famílias, integrando-as de maneira inteligente ao dinamismo da economia moderna, respeitando o passado, mas olhando firmemente para o futuro. Esses jovens estão redefinindo o significado de tradição ao combinar a sabedoria dos antigos com as tecnologias mais avançadas, fazendo com que suas culturas floresçam em um novo cenário globalizado. Por exemplo, muitos desses jovens estão investindo em empresas de tecnologia sustentável, promovendo inovações que não só respeitam o ambiente, mas também impulsionam uma economia mais verde e mais sustentável. Em Abu Dhabi, o Masdar City é um exemplo concreto de como as tradições e o progresso podem coexistir, com uma cidade construída com base em princípios de sustentabilidade e tecnologia de ponta. Essas novas gerações estão criando um futuro onde a economia e a cultura podem se interconectar de maneira harmônica e proveitosa. Você já refletiu sobre o poder econômico dessas nações e como ele está intrinsecamente ligado ao legado das tribos de Ismael? Como as riquezas naturais se conectam com a política e os interesses globais? E como tudo isso se alinha com a busca por um novo modelo econômico que, ao mesmo tempo, respeita e transforma a tradição? Estamos testemunhando uma verdadeira transformação cultural e econômica, onde inovação e legado caminham lado a lado, moldando o futuro das economias globais. Agora, gostaríamos de saber sua opinião. Como você vê essa interconexão entre a tradição das tribos de Ismael e a economia global moderna? Como você imagina que a juventude dessas nações pode moldar o futuro econômico do mundo? Deixe-nos seu comentário, pois sua visão é valiosa para essa reflexão. À medida que avançamos no entendimento do legado de Ismael,
é essencial destacar como as tribos associadas a ele desempenham um papel crucial na formação da identidade e do nacionalismo no Oriente Médio. Quando olhamos para países como Egito, Jordânia, Síria e até mesmo os territórios palestinos, observamos um forte senso de identidade que, em muitos casos, remonta a essa herança ancestral. O traço mais notável dessa herança é a resistência cultural e a busca incessante pela preservação das tradições e valores próprios diante das pressões externas. Ao longo do século XX, essa busca por identidade tem sido uma constante, especialmente no contexto das lutas pela independência durante e após o período colonial. Durante a colonização, o Oriente Médio viu suas fronteiras redesenhadas e sua população dividida, mas a resistência não cessou. A conexão com Ismael, considerado o patriarca das tribos árabes, foi uma forma poderosa de os povos dessa região se reafirmarem em sua identidade. Países como o Egito, por exemplo, têm um vínculo com essa história que transcende a política, permeando a cultura, a língua e as tradições. O sentimento de pertencimento está entrelaçado a uma narrativa comum que não só unifica, mas também fortalece o orgulho e a vontade de lutar por autonomia. No entanto, à medida que o mundo se torna cada vez mais globalizado, a pergunta que surge é: como essas identidades, tão profundamente enraizadas no legado das tribos de Ismael, continuam a se manter fortes diante das mudanças geopolíticas e culturais globais? O nacionalismo, baseado nas tradições de Ismael, ainda consegue resistir aos ventos da modernidade e à crescente influência de culturas externas? Como, mesmo diante de tantas divisões políticas e religiosas internas, essas identidades continuam a moldar as ações e a política dos países árabes. Por exemplo, muitos países do Oriente Médio enfrentam grandes divisões internas, como as tensões entre sunitas e xiitas, além de questões políticas e econômicas que frequentemente fragmentam essas nações. No entanto, apesar dessas divisões, o sentimento de pertencimento e a herança de Ismael ainda servem como uma base para muitas dessas identidades nacionais. A história de Ismael e suas tribos, como um elemento cultural e simbólico, continua a ser um ponto de unidade para muitos, algo que transcende as divisões temporárias e políticas. Além disso, a resistência das culturas árabes e islâmicas ao avanço da globalização tem sido uma característica marcante nas últimas décadas. O Ocidente, com sua influência cultural, econômica e política, tem pressionado constantemente por mudanças, mas as tribos de Ismael, representadas pela força da cultura árabe e islâmica, ainda são um baluarte de resistência. Esse nacionalismo, baseado em uma identidade cultural e religiosa profundamente conectada às raízes de Ismael, não é algo que possa ser facilmente transformado ou absorvido pela modernidade. Ele continua a se manifestar nas práticas cotidianas, na religião, na música, na arte e, especialmente, nas questões políticas que envolvem a autodeterminação das nações árabes. No entanto, a questão que continua a persistir é: será que o nacionalismo baseado na herança de Ismael consegue superar as divisões internas, como as políticas, econômicas e religiosas, que afetam a unidade dessas nações? Será que a conexão com o passado consegue resistir à modernidade de uma forma que seja relevante e eficaz? Ou as identidades dessas nações estão sendo diluídas por influências externas? Convido você a refletir sobre isso. Como uma identidade de nação que remonta a milênios pode resistir aos ventos da modernidade e às mudanças geopolíticas? O que torna essa conexão com o passado tão forte a ponto de resistir a divisões internas e ao avanço das novas influências culturais e políticas?
como essas questões de identidade e nacionalismo moldam não apenas a política, mas a vida diária das pessoas na região e a relação delas com o resto do mundo. Será que o espírito de resistência e de preservação da identidade cultural das tribos de Ismael continuará a ser um fator importante na definição do futuro da região? Agora, convidamos você a compartilhar seus pensamentos. O que você acha sobre a resistência dessas identidades culturais frente à globalização? Como você vê o papel das tradições antigas, como as de Ismael, no contexto das mudanças atuais e nas questões de identidade e nacionalismo? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Por último, mas de extrema importância, é necessário analisar como as tribos de Ismael são retratadas na cultura popular e na mídia. Ao longo do tempo, filmes, livros, séries de TV e até documentários têm popularizado a imagem das tribos árabes, muitas vezes associando-as a mitos, aventuras e até mesmo a uma aura de mistério e exotismo do Oriente. Essas representações frequentemente exploram a figura de Ismael como o ancestral primordial das tribos árabes, enquanto suas histórias são emolduradas por cenários desérticos, cenários de guerra e personagens enigmáticos. Essa imagem simplificada muitas vezes não faz jus à complexidade e profundidade das culturas e histórias reais. Entretanto, será que essas representações são fiéis à realidade histórica e cultural dessas tribos? A mídia tem um papel poderoso na formação da percepção pública e, frequentemente, as imagens que criamos sobre outras culturas são filtradas por estereótipos e simplificações. Muitas vezes, o Oriente Médio e suas populações são retratados de forma reducionista, o que reforça preconceitos e promove visões distorcidas sobre o povo árabe e as tribos de Ismael. A verdadeira história de Ismael e de seus descendentes é rica, multifacetada e cheia de complexidade. As tribos de Ismael não são apenas personagens de um enredo exótico. Elas são comunidades com uma longa e dinâmica história, com práticas culturais, religiosas e sociais profundamente entrelaçadas com o destino de uma região inteira. A mídia, ao representar as tribos de Ismael, frequentemente se limita a explorar as figuras de guerrilheiros desérticos, príncipes árabes ou líderes místicos, o que cria uma imagem unidimensional e estereotipada das culturas árabes. Filmes como Lawrence da Arábia, por exemplo, podem oferecer uma visão romântica e até dramática das tribos árabes. Mas como essas representações interferem na nossa compreensão das complexas questões políticas, sociais e religiosas que moldam o Oriente Médio? Essas representações podem ser fascinantes em termos de narrativa, mas elas não refletem a complexidade das interações entre os diferentes povos e as várias forças culturais, políticas e religiosas que operam na região. Vale refletir também sobre como a mídia, ao representar Ismael e suas tribos, acaba influenciando nossa visão sobre o Oriente Médio. O estereótipo de árabe exótico ou herói do deserto continua a ser perpetuado, muitas vezes distorcendo a verdadeira realidade dos povos dessa região. Será que o legado de Ismael está sendo tratado de forma justa? Ou está sendo usado para reforçar preconceitos e visões errôneas sobre a região? O que está sendo perdido quando simplificamos culturas tão complexas em imagens estereotipadas e narrativas prontas para consumo? O risco é que, ao tratar dessas culturas com uma lente tão estreita, a mídia contribui para uma compreensão superficial e falha, desconsiderando as ricas tradições e histórias que merecem ser tratadas com mais profundidade e respeito. Por outro lado,
como essas tribos e sua história poderiam ser melhor representadas na mídia para refletir com mais justiça sua importância cultural, histórica e espiritual. Em vez de se limitar aos clichês, a mídia poderia investir em representar a complexidade das tribos de Ismael, abordando sua herança como algo dinâmico e multifacetado, que vai além dos estereótipos. Documentários, filmes e séries poderiam explorar a história das tribos de Ismael de maneira mais precisa, destacando a contribuição delas para o mundo moderno, incluindo sua influência nas ciências, na arte, na filosofia e na política global. Essas representações mais justas poderiam ser feitas levando em consideração não apenas o passado das tribos, mas também a sua realidade atual e a diversidade interna dentro dessas comunidades. A mídia tem a responsabilidade de quebrar os estereótipos e apresentar uma visão mais equilibrada e precisa dessas culturas, que refletem a riqueza de sua história e a complexidade de suas realidades contemporâneas. Convido você a pensar como essas representações moldam sua visão do Oriente Médio e da história das tribos de Ismael. Será que a mídia tem cumprido um papel responsável ao retratar essas culturas? Ou ela se limita a criar mitos que afastam o público da realidade complexa e rica dessas nações? Como o legado de Ismael, tão profundo e duradouro, poderia ser melhor representado na cultura popular? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Estamos curiosos para saber sua opinião sobre como a mídia poderia mudar a forma como vemos essas culturas. Ao explorarmos a presença das tribos de Ismael na cultura popular e na mídia, percebemos o quão complexa é a representação dessas figuras históricas. Muitas vezes, a mídia nos apresenta uma visão simplificada, mas como vimos, as tribos de Ismael têm uma história profunda, rica e cheia de nuances que merecem ser compreendidas em sua totalidade. As representações na cultura popular, embora possam gerar curiosidade, não devem ser a única fonte de entendimento. A verdadeira essência do legado dessas tribos só pode ser encontrada em um estudo mais aprofundado, como fizemos aqui. Agora, antes de terminar, quero deixar uma pergunta para você refletir. Como as tribos de Ismael e Isaac moldam sua visão sobre o mundo moderno? Você já pensou sobre o impacto que esse legado continua a ter em sua vida pessoal ou na sociedade como um todo? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Adoraria ouvir sua opinião. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Luz dos Versículos e ative o sininho das notificações para não perder nossos próximos vídeos recheados de conteúdo relevante e profundo. A cada vídeo, buscamos trazer mais luz sobre as Escrituras e sobre o impacto da fé em nossa vida cotidiana. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.